Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Olá, meus amigos, estamos começando o Virando o Jogo deste dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, esperando, torcendo para que todos vocês tenham, primeiro, passado uma ótima noite de Réveillon, que a passagem de ano, deixando 2017, chegando 2018, tenha sido muito boa para todos vocês. E principalmente desejando que esse ano de 2018 seja um ano produtivo, profícuo e que seja um ano realmente feliz para todos vocês que estão nos assistindo e, enfim, para todos os seus. Estamos aqui nesse primeiro dia do ano com João Garcia, Geison Lisboa, nosso colega da Rádio Guaíba, aqui mais uma vez nos dando a satisfação da presença aqui no programa, Nelson Cerqueira e Diogo Rossi. O Diogo Rossi, que no final do ano passado, não digo apelidado, mas como é que foi? Garoto atrevido? Como é que é, João Garcia? Metido. Mas sabe que isso de ser metido, valeu para ele lá a final da Libertadores, Mundial de Clubes, né? E aí... Tem que esperar para 2018 repetir tudo, né? Nas coberturas, né? Sim. Para mim tá bom. E mais, vamos torcer para que tenha final de Copa do Brasil, vamos torcer para que tenha Campeonato Brasileiro, tudo isso para os clubes do Rio Grande do Sul. E torcendo muito esse ano, Nelson Cerqueira, para que o Internacional ponha, né, a cabeça fora d'água, consiga nadar em águas mais calmas aí, que não tenha tanta turbulência. Tu falaste que tenhamos Série B, que tenhamos final de Série B, final de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil, e que não tenhamos Série B no final do ano, né? Não, se possível que no final do ano o Brasil e Juventude estejam na Série A. Mas temos gente para ascender também para a Série B, né? Série C, Série D, tudo aí tem. Todos tem Série podem. C, Caxias é C? Não, o Caxias é o Ipiranga. O Ipiranga, que é Série C. São José. Não, São José não conseguiu a vaga. Não conseguiu a vaga, infelizmente. Mas o Ipiranga, sim, o Ipiranga é um clube que pode daqui a pouco. Então temos muito que torcer aí nesse ano de E é 100 anos da Federação, 100 anos de futebol. 100 anos da Federação Gaúcha de Futebol? Isso, 2018, 100 anos. 2018 é o centenário da Federação. Centenário da Federação, 100 anos de futebol. Temos que trazer o Chico Noveleto aí, então. Claro. Chico Noveleto para ver das comemorações aí do... Até para falar também do Gauchão que está começando daqui a pouco, né, Rogério? Sim, já. Aliás, esse calendário vai ficar apertado esse ano. Vai. Esse calendário vai ficar com... eu acho que, não sei se todos os clubes vão participar dessa Copa da Primeira Liga aí. O Grêmio não deve, né? O Romildo falou pra gente no ano passado que o Grêmio não deve participar. Mas então, o calendário para o Grêmio vai ser complicado nessa largada, né? Daqui a 2 semanas começa o grupo titular, né? Se reapresenta para a temporada. Os campeões da América, os vice-campeões do mundo. Em fevereiro... Começa a Recopa, não começa a Recopa? Não, a Recopa é fevereiro. A Recopa já é dia 14. 14 do primeiro jogo lá na Argentina. Em Avejaneiro, Independente é Avejaneiro. No Libertadores de América. Uma semana depois, para o Grêmio, já tem o segundo jogo contra o Independiente. E uma semana depois, tem a estreia na Libertadores da América. Tudo em fevereiro. E não tem Copa, não tem a Suruga? Não tem mais Suruga? Não tem. No calendário não tem. Porque para o campeão da Sul-Americana. O campeão da América. O Independiente joga. Independente tem Suruga. O Grêmio tem esse enfrentamento na Recopa. Mas o time do Grêmio que vai jogar o Campeonato Gaúcho é o... Como é que chama agora? Transição. É o time da transição. Daqui eu dou uns... O Grêmio começa aqui daqui a quase 15 dias, né? Eu dou mais uns 5 dias para começar a chamar de Banguzinho.
É. Só vai chamar de Banguzinho. Mas é como ficou conhecido, né? Sim. Porque antigamente o Internacional tinha o rolinho e o Grêmio tinha o expressinho. Expressinho. Né? Que era mais simpático. Aí, foi na época do Luiz Felipe Scolari que se inventou o Banguzinho. Nos anos 90. Eu acho que o Grêmio podia chamar de expressinho. É muito bacana, né? Expressinho é muito mais simpático do que Banguzinho. Banguzinho, né? E muito melhor que transição, né? Muito melhor que transição, né? Então vamos... Mas o rolinho, será que fica legal para o Internacional? Rolinho também? O rolinho teve das administrações anteriores, bastante rolinho. Tem que mudar. Pois é, não fica legal. Rolinho não é bom, né? Aliás, por essas circunstâncias, por essas circunstâncias do Internacional voltando, botando a cabeça fora d'água, o Grêmio jogando com esse time, seja Banguzinho, Expressinho, Transição, como queiram. É que tem muita gente que vai ascender para o profissional desse grupo, né? Sim. Então, do Grêmio é bom para avaliar. Mas eu pergunto, é obrigação do Internacional ganhar esse Campeonato Gaúcho? Sim. Por todas as circunstâncias? Sim. Pô, gente, já cravou assim? Sim, mas é obrigação do Internacional voltar a disputar um campeonato. Acho que a obrigação é chegar na final. Com o Grêmio. Os dois têm que chegar na final. Sim. Pela estrutura, pelo que gastam com futebol, pelo Grêmio ter tido um 2017 extraordinário. Agora começa 2018 e o Grêmio é o favorito. Então acho que a final do Gauchão, que ano passado foi Grêmio e Novo Hamburgo, Inter e Novo Hamburgo, o Grêmio foi eliminado pelo Novo Hamburgo, esse ano tem que ser em dois clássicos granais. O Brasil de Pelotas vem querendão. O Brasil vem querendão. Acho que ele vem querendão? Vem querendão. Bem. Mas não é a obrigação do Brasil, né? Não, claro de chegar à final do estadual. Não, a obrigação do Grêmio e do Inter é de estarem na decisão do Gauchão. É o mínimo que se espera. Até porque o Gauchão ele é bolado para decisão entre Inter e Grêmio. Tanto que o Grêmio vai começar com um grupo de transição. Esse é o único título que às vezes sobra no fim do ano. Né? Era o que o Fernando Galego dizia. Antes do Internacional ganhar aquele primeiro brasileiro em 75, o Galego dizia nessas discussões, os dirigentes da dupla Grenal, eles têm que brigar mesmo pelo Campeonato Gaúcho, é a única coisa que eles ganham. E aí o Internacional ganhou no ano seguinte, 75, ganhou o brasileiro. E eu fui entrevistar o Galego. Não sei se ele não estava treinando até o Brasil de Pelotas naquela oportunidade. Ele treinou o Brasil de Pelotas 150 vezes. E aí eu perguntei para ele, o senhor, o que acha aí de Grêmio Internacional estarem brigando pelo Campeonato Gaúcho? Depois que o Internacional já ganhou o Campeonato Brasileiro, né, o ano passado, ele virou para mim e disse, isso é ironia do repórter. Isso é ironia do repórter, não vou responder. E o Garcia deve ter boas histórias com o Galego, né, Cláudio? Deve ter boas histórias com o Galego. Ah, sim, o Galego tem. O Galego molhava campo, né, contra o duplo Grenal, né? Molhava o campo, pegava o deixar caminhão, mais pesado? Sim, o caminhão dos bombeiros molhava. Esse ano que passou. E o Galego tem duas histórias, do Brasil e do Bagé, né? O Bagé, ele fazia horror. O Galego era um treinador que cuidava de tudo, né? Cuidava da lâmpada queimada, cuidava das tiaminose, né? A famosa injeção de tiaminose e tal. Ele cuidava de tudo. Cuidava do estádio todo, do corte da grama. Ele mesmo dizia isso, eu nunca vou treinar Grêmio Internacional, porque lá eles vão querer que eu só treine. Só treine. Eu só treine. Não. Tá, mas e aí? Então não é obrigação Internacional ganhar esse campeonato? Eu acho que é. Sim. Eu acho que é. Eu acho que é chegar na decisão, e aí vai enfrentar o Grêmio. Acho que a obrigação é da dupla Grenal chegar à decisão. Pode enfrentar o Grêmio, pode enfrentar o time do interior. Porque o que vai acontecer? O Grêmio vai começar com um grupo de transição e provavelmente vai começar patinando no Gauchão. E o grupo de transição pega os times, né? É aí que eu pergunto, que treinam a obrigação do Internacional. Mas talvez obrigatoriamente o Grêmio vai classificar. Claro, o Grêmio classifica. Com a mudança de jogadores, o Grêmio vai poder mudar mais 10, vai classificar, inegavelmente. E o Grêmio vai botar o seu time titular a jogar o Gauchão. Pode ter certeza disso, porque ele não vai colocar o primeiro teste do time titular nesse ano, não vai ser contra o Independiente na Argentina. Eu vou adiantar uma coisa para vocês. Eu acho que esse modelo que o Grêmio está fazendo de um time de transição, expressinho, como a gente quiser chamar, Banguzinho, vai ser um modelo que todos os grandes clubes que disputam o Campeonato Brasileiro e disputam algum outro campeonato, tipo Libertadores, tipo própria Copa do Brasil, que ela tem um pote de ouro interessante no final, e o Sul-Americana, todos os clubes devem fazer isso.
vão começar os seus campeonatos com um time de Os campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais, eles estão por um fio, gente. Mas não é muita novidade isso. O Atlético Paranaense começou. fez isso. O ano retrasado fez isso. O Não, Inter... mas eu acho... Quase caiu, né? Eu acho Não que... foi bem. Não, ele Eu acho foi que esse. o Paulista e o Carioca e uma parte do Mineiro não permitirão isso, porque o Carioca ainda é valorizado e o Paulista ainda é valorizado. Valorizado pela televisão. Sim. Não, mas no caso do Grêmio, o Grêmio só vai fazer isso Porque tem um calendário e porque a federação liberou E também. tem o Mundial, né? O Grêmio disputou há pouco Sim, com o Mundial. certeza. Mas essa situação atípica do Grêmio pode dar start numa outra situação para todo. O campeonato é muito longo, gente. Mas pro Grêmio e pro Inter... Mas para os times que disputam a Libertadores, o campeonato, o calendário, e vai que Sim, mas ganha a Libertadores. fora os brasileiros, quais outros clubes que têm estaduais? Esse é o problema. Não, nós estamos falando de um... Eu estou falando no caso dos clubes Mas brasileiros. aqui é Dos um grandes clubes clube, brasileiros. mas é um clube, né, Nelson? É um clube que é o Grêmio que tem esse calendário alterado agora para o início do ano. Porque o Grêmio não esteve bem. em Abu Dhabi. Só que que quantidade, qual foi o número de jogos que o Grêmio fez ano passado? Foram... O Grêmio fez quanto? 80? 80 jogos. Isso é um absurdo. 88, 89. Não, isso é um absurdo. O Flamengo fez mais, o Flamengo fez 8. É absurdamente. Vamos lá, no meu entendimento, os clubes que disputam esses campeonatos longos, que são o inteiro, o Campeonato Brasileiro também é uma coisa muito causticante. É jogo quarta e domingo e alguns pontos do campeonato. E outra, esse ano em especial, nós temos a parada da Copa do Mundo, então o calendário também vai concentrar em outras partes. É que o ano passado, em 2017, e aí vale para esse ano também de 2018, o que aconteceu? Nós tivemos uma Libertadores diferente, né? E que agora vai ser assim, né? E os clubes vão se acostumar. Muitos, não está acontecendo com o Grêmio, mas pode acontecer com o Inter esse ano, por exemplo, porque agora qualquer um vai para a Libertadores, todo mundo vai para a Libertadores, né? Deus te ouça. Não, mas não é uma questão que, olha, pela grandeza o Inter tem como obrigação ir para a Libertadores, porque foram 9 esse Sim, ano. mas tu não obriga o Inter a ganhar o Campeonato Gaúcho, Não, mas quer eu obrigar ele para Libertadores. Eu obrigo o Inter a estar na final. A obrigação do Inter é estar na final contra o Grêmio. Mas é mais fácil estar na final do Campeonato Gaúcho do que estar... nem sei mais. Eu já nem sei. Olha o Novo Hamburgo, Eu acho que o Internacional vai brigar no Campeonato Brasileiro para ficar entre os 10. Entre os 10 primeiros? Ou entre os 10 de baixo da Entre tabela? os 10 primeiros. Então a chance de ir para a Libertadores é grande. O João só não vai dizer que o Internacional vai brigar pela primeira E página. aí, pega esse exemplo do João. Não, pelo menos entre os 10. Mas olha Primeira só, página, tá vendo? classifica o Inter para a Libertadores, entrando na pré-Libertadores. 2019, ano que vem, a Libertadores começa para o Inter em janeiro. Já muda o gauchão também. Aí nós vamos ter um rolinho. Pode ser, claro. Bom, eu respondendo a pergunta e questionamento que eu fiz para vocês, eu entendo que em termos de Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem a obrigação de chegar na final, porque não chegou no ano anterior, tá, e fez toda essa campanha, mesmo que seja com o time de transição, para mim o Grêmio tem que chegar na final. E o Inter, por ter perdido a final, por ter jogado a segunda divisão no ano passado, tem que o Internacional ganhar esse Campeonato Gaúcho. O Internacional tem que dar essa moral para o torcedor, para ele Internacional internamente, de conquistar domesticamente a hegemonia. Só tem uma condição, né? Tem que voltar a jogar futebol. Mas o que será que o torcedor do Inter quer para esse 2018? O Inter tem que voltar a jogar futebol. Isso Não. me questiono. Eu te digo assim, os torcedores, que a gente informalmente, sem nenhuma conotação científica, exatamente isso que diz, é que o time não caia de novo. Esse é o medo. Então não precisa ser campeão gaúcho, é isso? Não, mas isso para o torcedor. Estou falando agora eu como analista. Eu entendo que a obrigação do Internacional, nessas circunstâncias, o Internacional venceu o Campeonato Gaúcho e ter uma supremacia sobre Mas o Grêmio. vamos pensar baseado nessa tua ideia. O Inter tem a obrigatoriedade de ser campeão gaúcho. Isso. O Grêmio também tem essa obrigatoriedade, né? Pela grandeza do clube também tem. Mas na minha avaliação, não. Na minha avaliação, o Grêmio já está no Então patamar... o Grêmio não ser campeão gaúcho e também não ser campeão de nada em 2018 não é decepcionante. Não. O quê? Aí é que tá. Não. Tá louco. É que ele já tá um passo na frente. Como é que tu falou que era... Mentira. Mentira. Ele já está na frente. A minha interpretação, que justamente pelo Grêmio estar num patamar superior, é que o Grêmio tenha que conquistar alguma das competições grandes que vai disputar esse ano. Então se ganhar a Recopa em fevereiro, pode ficar Não, a Mas a Recopa não vai. Recopa eu acho que não é a grande competição. Eu diria assim, o Grêmio... Recopa é 2 jogos, guri. Que isso?
Não, tudo bem, mas é uma grande competição, título, né? vale É um grande Tudo título. bem, vale, mas na minha avaliação... É um título internacional, Então, né? 2 metidos, ó. Mas que bom, né, que é assim. Que bom que sejam assim, né? Porque lembra quando nós estávamos na nossa época, da idade dele, não nos deixavam falar? Os comentaristas eram os reis. Repórter, guri de bosta, tu fica aí. Era assim mesmo. Eu me lembro que eu estava na Gaúcha, eu ia no sala de redação para dar uma informação e eu queria dar um pitaquinho. Só um pitaquinho. Eu fui dizer, tá bom, Garcia, pode ir. Pô, eu ia me embora, mas tão decepcionado, não podia dar um pitaco, Rafael. Que coisa louca. Não, mas comigo é um pouco diferente. Era o Cândido Norberto, que era o condutor do sala de redação. Eu entrava lá, mas eu piruzinho, rapaz. Recém começando, chegava para dar uma informação lá, tá ok. Aí eu terminava de dar a informação, queria agregar alguma coisa também, e ele já passava para o comentarista. Então tá, seu Oswaldo Rola, como é que é esse negócio que esse guri falou agora aqui, esse guri informou. Mas então... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Recopa não vale. Vamos ser sinceros, não vale. A Recopa só tem valor quando perde. Quando ganha, não. Tem valor quando ganha também. Tem valor quando ganha também. Tem valor sim. Todo título tem valor. Todo título tem, Todo título tem valor. Mas é que o Inter se intitulou há muito tempo como o campeão de tudo. E conquistando um título por ano, Garcia. Campeão de tudo porque ganhava o tudo. Agora não é mais. Se ganhasse tudo e não ganhasse a Recopa, tanto faz. Não foi pela Recopa. O Internacional se intitulou naquela oportunidade porque foi o primeiro time brasileiro a ganhar a Sul-Americana. Nenhum time brasileiro havia vencido a Copa Sul-Americana. A Recopa também conquistou. Mas aí como eu tinha... Ia ganhar tudo. O clube grande, o clube grande, ele tem a obrigação de disputar para vencer. Qualquer competição. Sim, tá. Então, por exemplo, isso que aconteceu com o Internacional, aconteceu com o Grêmio, de perder para o Novo Hamburgo, valoriza muito a conquista do Novo Hamburgo, ótimo, mas a gente sabe que isso acontece de quantos em quantos anos? Copa do Brasil. Olha o intervalo. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Libertadores e Recopa, eu mando tu tirar uma fora. Qual é que tu tira? Não, tira a Recopa, claro. Claro, tira a Recopa. Você não só que eu só vou jogar a Recopa se eu ganhar a Libertadores. Eu só ganho a Sul-Americana. Eu só disputo a Recopa se eu ganhar a Aliás, com relação a isso... isso que eu estou dizendo. A Recopa é um brinde. Com relação a isso... Brinde. Mas é que você tira a fila, é importante. Vai ter festa. Se o Grêmio conquistar a Recopa na Arena, vai lotar a Arena e vai ter festa. Só porque... Agora, está na hora o Garcia falou do Campeonato Brasileiro, né? Está na hora, né? Está na hora. Um dos dois. Né? Sim. Eu fiquei com a impressão de que no ano passado o Grêmio poderia ter conquistado o Campeonato Brasileiro. Só que ficou naquela de... não dá para chegar nas duas competições. Está na hora de escolher uma. Mas e aí o Corinthians começou a perder. Mas aí não dava mais tempo. E aí quando o Corinthians começou a despencar, não tinha ninguém se apresentando. O Grêmio tem uma coisa que acontece, que não acontece sempre, né, com os clubes, na verdade, que 2 cavalos encilhados, né? O Grêmio tinha 2 cavalos encilhados, que era a Libertadores e o Brasileirão. Aí escolheu o mais bonito, né? Que era a Libertadores. Tinha 3 até, né? Até a Copa é verdade. Copa do Brasil também. Mas aí disputou, né? Perdeu nos pênaltis. Mas é que ali, é que eu acho que nesse momento que o Grêmio tinha 3 cavalos para encilhar, o Grêmio automaticamente escolheu 2. Que era o Brasileirão e também escolheu a Copa do Brasil e a Libertadores. Quando abriu mão de jogar com titulares no Brasileirão para jogar na Copa do Brasil, se corre o risco que o Grêmio correu, né? De ser eliminado, faz parte, chegou e perdeu. Pois mas o Grêmio tinha crédito, tinha vencido no ano anterior a Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil podia ser descartável. É que esse ano de 2018, os clubes, e de maneira mais específica a dupla Grenal, diferente um pouco o Grêmio, porque tem a Libertadores e o Inter não tem, eles vão ter que fazer uma escolha muito rápido. O que vale mais nesse 2018? O título e o tamanho do Campeonato Brasileiro ou o valor financeiro que a Copa do Brasil pode dar? O que é mais importante e relevante para o clube naquele momento? Para o Internacional hoje, Copa do Brasil, pelo buraco financeiro que tem. E para o Grêmio? O tamanho do Brasileirão ou 60 milhões da Copa do Brasil? É isso que eu embutia que quando eu falava na obrigatoriedade de Grêmio de Internacional,
para mim, a obrigação do Internacional é o Campeonato Gaúcho e se esgota, no meu entendimento, em não ser rebaixado. Se ficar entre os 10, beliscar uma Libertadores, Sul-Americana, eu acho que o Internacional cumpriu com a obrigação, na minha avaliação, em 2018. Tá? Agora, o Grêmio não. Eu gostaria de ver o Grêmio brigando, se ele vai escolher alguma competição, eu queria que o Grêmio escolhesse o Campeonato Brasileiro esse ano. Porque faz muito tempo, o último título brasileiro do Rio Grande do Sul foi o do Grêmio em 96. 96. 22 anos, você. Mas ele não forra os cofres, né? Não. Mas o Grêmio precisa menos do que o Internacional. Claro. Né? Só que não... Menos. Então, nesse primeiro dia do ano, a gente fecha que é bom Grêmio campeão brasileiro e Inter campeão da Copa do Brasil. Não, isso seria sensacional. Não, pelo status da necessidade. Agora, tu falou um negócio da Inter importância financeiro do e o Grêmio né? de prestígio. É a importância do Campeonato Brasileiro, o peso do Campeonato Brasileiro, tem uma outra coisa também, né? O valor dos ativos do Grêmio campeão brasileiro. Claro. Agora tem um jogador médio, mesma coisa da Libertadores. O Grêmio tem jogadores médios que valem um montão antes. Sim. Porque foram campeões agora tem uma coisa, a Copa do Brasil é teoricamente mais fácil, né? Teoricamente mais fácil. Em termos de que são menos jogos, sim. Sim. Que o Campeonato Brasileiro é longo, né? E o Campeonato Brasileiro tem uma disputa. Ele começa, depois ele fica. Os da rabeira se desesperam para ganhar dos que estão na cabeça. Os do meio ficam com medo da rabeira e querem ficar por ali, né? Quando eles veem que não dá mais para a cabeça, mas tem medo da rabeira. É um campeonato difícil, rapaz. É que o brasileiro... O campeonato brasileiro é difícil. E ele se decide no início. Os clubes acham muitas vezes que vai decidir no final. Não. O brasileiro se decide no início. O Corinthians foi campeão brasileiro esse ano, passado, agora, 2017, no início. Sempre. As primeiras 12 rodadas é que decidem o campeonato. Isso aí, não adianta. Eu diria que decide para um Corinthians, para um Flamengo. Porque se for alguém fora da turma, já não decide. Pega um clube, o Cruzeiro, ele fez um elenco grandioso naquela temporada, nas 2 temporadas onde conquistou o título, e o Cruzeiro foi campeão do início ao fim. Ninguém colocou uma vírgula no título. Mas ali o Luxemburgo foi muito avião também. Nós comentamos aqui numa oportunidade, né? O Luxemburgo mapeou quais eram os possíveis adversários do Cruzeiro. Naquele final do ano anterior, quais seriam os possíveis adversários do Cruzeiro. E ele foi lá e disse para a direção, desse time tu contrata esse jogador, desse outro tu contrata esse jogador, e tirou os 4 jogadores que ele trouxe, se não me falha a memória, foram 4 ou 5 no total, de times que eram potenciais adversários dele. Então esse era... Avião. Esse era o avião. Mas eu quero logo em seguidinha aí, quero também, como o Diogo disse, para... Como é que é? Apimentar o debate? Instigar debate. Instigar o debate. Isso é que nem ponderar hipóteses, né? É isso aí. Instigar o debate que nem ponderar hipóteses. Nós não vamos começar 2018 ponderando hipóteses aqui, né? Por favor. Ele é metido, ele dá pauta e debate, né? Tá aí, é o produtor do programa, que mais tu quer. Ele dá pauta e debate. Tá grandão, João? Tá muito grandão. Esse negócio dele ser chefe lá na Grenal, subiu pra cabeça? Ele vem com lombo duro. Só não cresceu a zoeira. Só a zoeira não cresceu. Não cresceu a zoeira porque tu corta. Não, me cortam. Corta. Agora, vou te dizer, essa função dele lá e aonde ele está, o lombo tem que ser muito duro, tem que ter um casco ele lá. Tem que andar de bunda na parede. E perneira, bunda na parede. Que maravilha. Muito bem. Bom, senhor Nelson. Oi. Fale. Hoje, dia 1º, a gente pode recomendar também, né? Ainda Podemos. A Big Odonto, né? Podemos recomendar. Falar dos dois, né? Hein? Então, a gente vai fazer... É a mesma família, né? É a mesma família. Pai e filho, mãe e filho, não importa. Então, né, um agradecimento à Big Odonto, que esteve conosco no ano de 2017, e foi muito importante. Todos os nossos patrocinadores são muito importantes para que a gente possa ter esse contato diário
com vocês aqui no programa. Então, o agradecimento a Bigodonto e já saudando, Nelson, o Instituto da Face, que passa a ser da mesma família, do mesmo grupo e que passa a ser o nosso, um dos nossos patrocinadores aqui no programa, o Instituto da Face, e que vai estar conosco neste ano de 2018. Então, o agradecimento para a Bigodonto e a saudação para o Instituto da Face, que começa o ano conosco aqui no Virando o Jogo. Vamos à mensagem do SESC e já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o SESC da sua região ou acesse o site. O site do SESC, que é sesc-rs.com.br, para você ter todas as informações. Antes de eu falar nessa questão aí que envolve o Campeonato Brasileiro, estava falando aqui do Internacional, eu quero mandar um grande abraço. Inclusive tem uma foto minha com ele e com o filho dele, que é aqui em Porto Alegre. Está aí a foto, ó. Essa foto foi tirada lá na prefeitura ainda, quando eu estava na assessoria de comunicação da prefeitura de Porto Alegre, em 2015. É o Kleber e o filho dele, né, lá de Londrina, norte ou nordeste, lá do noroeste do Paraná, melhor dizendo. É o Kleber, e aí ele assistiu, deve estar assistindo hoje, início do ano aí deve estar assistindo, porque está de folga, né? Está assistindo o nosso programa lá em Londrina. Ele esteve aqui em 2015 para assistir Inter e Flamengo e Inter e Tigres. Então, vamos torcer para que possa o Kleber voltar a Porto Alegre aqui para assistir também o Internacional numa primeira divisão e quem sabe aí depois mais adiante disputando uma competição internacional também, seja ela Libertadores, Sul-Americana. Disputando para ganhar. Aquela foto ali mesmo? Aquela foto 2015. 2015. Cadê a foto? Rejuvenesceu. Cadê a foto 2015? Vem corneta. O que é o jogo? Não, tu rejuvenesceu. Bom, tá certo, tá. Um pouquinho mais magro. 3 anos fizeram diferença positiva. É metido mesmo, né? Não, é metido. Não, tá bem. Mas tá querendo aumento. Tá querendo aumento. Serviço. Que maravilha. Aliás, falando ainda de fotos e do Internacional, eu recebi uma mensagem aqui do Rodrigo da Vila Nova. O Rodrigo da Vila Nova. Ele diz o seguinte: soube agora da notícia do Chuchu. Há tempos vinha procurando informações sobre ele e fico feliz que as notícias agora são boas. Fica a sugestão para que ele possa ir ao programa após a recuperação. Sou gremista e ele fez parte de um período no qual pôde frequentar o Olímpico em meio à torcida organizada. Tempo em que ainda não havia essa intolerância descabida com o rival. Chegou a passar o Natal com a minha família. Gente boa mesmo, muito frequentei o apartamento do Chuchu. Né? Se puderem passar mais informações a respeito, confirmando a informação do programa. Nós falamos a semana passada aqui, né? Semana passada. Que eu recebi uma foto do Chuchu. O Chuchu está internado. Eu confesso que agora eu não sei, Rodrigo, se ele continua internado, mas até quarta, quinta-feira da semana passada, ele estava internado ainda no Hospital Militar. O Chuchu, que é de uma família de militares, não é? E está em recuperação. Né? Apesar de gremista, até hoje guardo, e aí que vem a foto que eu queria mostrar, a recordação, né, que o Rodrigo, lá da Vila Nova, tem do Chuchu. Apesar de gremista, até hoje guardo essa recordação do querido Chuchu, presente doado por ele no início dos anos 90, que era a torcida camisa 12 do Internacional, que o Chuchu integrava e era
era líder dessa torcida. Ele foi né, um dos Nelson? líderes da camisa 12. Na época que a torcida organizada não tinha toda essa violência, toda essa coisa de torcida organizada, era uma torcida organizada para o bem, vamos dizer assim. E eu não sei como é que foi o 2017 do Chuchu em termos de acompanhamento, mas ele viajava Brasil afora, sendo internacional. Impressionante. 2017 ele passou maus bocados em termos de saúde, aí acredito que não tenha acompanhado. Ele tinha uma torcida que chamava Pulmão do Inter, né? Batista Pulmão do Inter, né? Era... Camisa 12? Não, ele tinha Pulmão do Inter também. O Chuchu teve umas 5, 6 torcidas. Então, Chuchu, lembrando isso que o Garcia disse, né? Pulmão do Inter, que era o Batista. Né? Saúde para o Chuchu aí, para todos os amigos. E vamos trazer o Chuchu no programa, assim que ele se recuperar e tiver alta. Mas o que eu queria falar do Campeonato Brasileiro aqui e até... Mas ele veio vestido, né? Hein? Ele veio vestido, né? Ele vestido... Porque ele ia pelado. Não, pelado foi aquela vez lá. Aquela vez lá do Beira-Rio. Ele veio vestido de Inter da cabeça aos pés, não te preocupa. Não te preocupa. Mas o Campeonato Brasileiro, até eu dizia aqui pro Jason, antes da gente chamar o comercial, que só os grandes, né, da turma. Porque se for fora Rio-São Paulo, Cruzeiro, Atlético, quem é que foi o último campeão? Que ano foi? Atlético Paranaense, 2001. 2001, o Atlético Paranaense. Então é hegemonia. Mas não era ponto corrido. Não, foi o último campeão da Fórmula antiga. Não, mas o Cruzeiro foi o primeiro campeão dos pontos corridos. 2003. Na tríplice. 2013, Cruzeiro. Então, quantos anos? Estamos falando de 15 anos. E não tem campeão fora de Rio e São Paulo. Vamos completar, né? Agora 2013. Não, o Cruzeiro foi campeão brasileiro. O campeão foi bicampeão brasileiro. Ah, foi 2013. Foi o único que conseguiu quebrar a hegemonia. Foi bicampeão, né? 13 e 14. Isso, Marcelo. Foi um time de exceção. E aí é que eu quero chegar, o porquê que eu vejo essa premiação absurda em termos de comparativos, da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro. Eu vejo cada vez mais a CBF, com algumas emissoras de televisão, querendo colocar 2 times em destaque. Como nós temos na Espanha, Barça e Real, como nós temos na Itália, principalmente Milan e Juventus, colocar Corinthians e Flamengo para comercializar o Campeonato Brasileiro, uma coisa que não conseguiram comercializar ainda, em valores que sejam valores rentáveis para o mundo todo. Esse é o meu medo, Rogério, com relação ao Campeonato Brasileiro. É transformar o futebol brasileiro no que vemos hoje, né? A gente acompanha na Espanha, na Inglaterra, um pequeno número de clubes sempre conquistando o título, né? E essa divisão de verbas, que é muito diferente na comparação com os outros clubes, Corinthians e Flamengo, se eles se organizarem, se o Flamengo se organizar, tem tudo para criar sua hegemonia. Para o Corinthians também criar sua hegemonia. Então, e o Corinthians tendo uma mídia forte por trás, e olha que o Corinthians ano passado conquistou o brasileiro com um time mais ou menos. Agora, essa é uma outra questão. Mas é que daí também foi ineficiência dos adversários. Sim, não, falamos sobre isso, né? Mas aí o Corinthians se permite vender um Jô para o Japão, que foi o goleador da competição e recuperou, parece, o bom futebol que ele teve no início, no próprio Corinthians, porque ele sabe que ele tem lá grana para vir contratar um outro grande jogador, se quiser. E à vista, vendeu. Grana da televisão. Agora existe aí esse movimento concreto, parece que se concretizou, que vai haver uma diminuição, né, na distância dos valores recebidos por Flamengo, mas não vai ser ainda uma paridade. E aí é que eu vejo que a CBF trabalha justamente com essa intenção. Aí deixa de ser o futebol um negócio e passa a ser um mercantilismo mesmo. Por quê? Porque a CBF está fazendo o jogo de determinadas emissoras de TV, que é justamente porque esse dinheiro, não vamos nos enganar, o dinheiro que vai ser comercializado para, digamos que o Campeonato Brasileiro seja vendido, eu não acredito que o Campeonato Brasileiro consiga ser vendido por um valor considerável,
para a Espanha, para a Itália, para a Inglaterra, não acredito. Não. Tá? Vai vender, talvez, num primeiro momento O grande mercado do futebol europeu é o mundo asiático, e é o asiático, não é nem o africano, é o asiático, em que eles jogam demais, né? Eles faturam muito na China, no Japão, e eles faturam demais com o jogo do campeonato europeu. Não, e aqui eles faturam muito. Sim. Aqui no Brasil eles faturam muito. Quantas emissoras transmitem os campeonatos? Europeus? Fox, Sport TV, Sport Interativo, ESPN, E a Globo. 4. E a Globo. 4. A Globo, quando tem E a Band também, então. os jogos decisivos, a Band está pegando o campeonato português. Está pegando o campeonato chinês também. Chinês, Band Esportes. Né? Não, então, os campeonatos são transmitidos aqui. As nossas emissoras pagam. E as emissoras estão querendo comercializar. Eu não sou contra isso. Evidentemente, eu sou contra a CBF não valorizar o Campeonato Brasileiro, e aí é que eu vejo essa armação por trás. A CBF não valoriza o Campeonato Brasileiro, por quê? Porque aí ficam os clubes não recebendo uma premiação poupuda, direcionando para a Copa do Brasil, eventualmente para uma Copa Libertadores até, e o Campeonato Brasileiro vai ficar na hegemonia daqueles que já recebem das televisões muito mais do que as outras equipes. E lembra, Rogério, que semana passada, eu acho que foi, o clássico espanhol, Barcelona e Real, ele foi transmitido, na semana retrasada, ele foi transmitido num horário... Sim, ele foi jogado a 1h da tarde lá. Na Espanha, para poder pegar o mercado asiático. Exatamente. Imagina, João Garcia, o Noveleto botar um Grenal aqui a 1h da tarde para atender o mercado asiático. O clássico das 11 foi um espetáculo. Foi no Beira-Rio, mas lotou. Os jogos das 11 foram todos. Não, o que eu acho é o seguinte, eu não tenho confiança nenhuma nessa direção da CBF. Não. São pessoas, o Marinho está preso lá, o atual presidente não pode viajar, nem não pode nem viajar para o Uruguai, está suspenso agora. O Ricardo Teixeira também não sai mais do Brasil. O Ricardo Teixeira estava morando em Miami e voltou para o Brasil. Sim. Está morando aqui e não sai daqui também. Não, e o Marinho teve o azar de ser preso nos Estados Unidos, porque se é preso no Brasil, o Gilmar Mendes, o deputado plenário, o João Plenário, solta ele, né? Não teria problema, porque não seria preso, né? Sim, não ele seria preso. Se fosse preso, o homem soltava. É isso que o João Sim. Mas ele está requerendo, está entrando na justiça contra o Grêmio, né? O grande libertador da América foi ele, não foi o Grêmio. Foi o Gilmar Mendes. Mas o libertador da América foi ele. Vejam vocês, não é um futebol sério, né? Não é sério. Uma entidade não é séria. É uma coisa que a gente lamenta. O país está envolvido nessa corrupção toda e... Enfim, não é sério, nada é sério. Isso se reflete na parte política, vai se refletindo em outras condições, especialmente na técnica, né, na tática, que é a nossa condição atual. Eu vou lembrar, talvez demore ainda um pouco mais para se assimilar por parte de muitos isso, mas Real Madrid e Grêmio, né, no ano passado, é a prova do futebol como ele é visto no Brasil e como ele é visto fora do Brasil, como ele é visto no mercado sul-americano e como ele é visto no mercado europeu, né? Porque a Libertadores ela foi simplesmente alterada sem discutir com os clubes sul-americanos. O Grêmio chegou no final, no Mundial, extremamente desgastado fisicamente, né? Prejudicado fisicamente, não teve tempo, por exemplo, para recuperar um jogador que se machucou na final da Libertadores, que antigamente se tinha, porque a Libertadores era no meio do ano. Em contrapartida, a Europa estava no meio da competição, mesmo desvalorizando o Mundial, foi extremamente superior. É isso que o João disse. Politicamente... Não era um momento de decisão, exatamente, né? Nós vamos atrapalhando também por dentro das quatro linhas. Né? Vocês que são jovens não tiveram a oportunidade que eu e o Rogério tivemos, e o Nelson também, de assistir torneios em que o nosso calendário era junto com o calendário europeu e era junto com o calendário sul-americano, em que nós íamos e vencíamos os torneios.
Jogando futebol, o Internacional ganhou o Juan Gamper, se ganhava o Teresa Herrera, se ganhava o torneio de Palma de Mallorca, se ganhava aqui na Argentina o torneio da Argentina de Mar del Plata. Torneio de verão. Sim. Tinha a Copa Rodrigues com o Chile. Sim. Uruguai. Se ganhava, não tinha problema de ir lá e ganhar. O Internacional ganhou o Juan Gamper contra o Barcelona. O Maradona. Quer dizer, não tinha problema, se ganhava e ela nos chamava, eu até falei aqui no programa, nos chamavam os cariocos, porque o futebol brasileiro... Não, e nós estamos falando dos nossos, mas os times também do centro do país saíam nessas excursões e eram vitoriosos também. Sim. Agora, essa questão me preocupa muito, realmente me preocupa muito, porque se efetivamente a CBF não quisesse deixar apenas os seus protegidos no Campeonato Brasileiro terem condições de vitória, ela dava uma premiação como a Copa do Brasil. Sim. Eu quero saber como é que a Copa do Brasil, que é uma competição muito mais curta, que é eliminatória, vai conseguir angariar mais recursos financeiros de patrocinadores do que um Campeonato Brasileiro que dura o ano inteiro. Eu acho que me parece bem claro financeiramente dizendo que a própria CBF admite que os clubes dão mais importância para a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro e outra. E não dão. Não dão. Mas só estão dando porque tem mais dinheiro. Porque não tinha e davam também. Não, mas por quê? Porque no Campeonato Brasileiro está se vendo que é só uma elite. E é isso que me preocupa. Aí tem a condição emocional também do Brasileirão, em relação à Copa do Brasil. Não será a forma de disputa? Exatamente isso. Eu sou do mata-mata. Eu gosto do campeonato corrido, do ponto corrido. Mas aí tu vira Copa. Aí não tem diferença entre uma Copa e um campeonato. Desculpa, o campeão do primeiro turno joga contra o campeão do segundo turno numa grande final. Apertura e clausura, como é na Argentina. Se ganhar os dois, é campeão. Pronto, é justo. Se é o melhor clube... Aí tem uma grande final. Tem um faturamento. Não fazer os 8 melhores, jogar entre si, sair mais 2. Acho que o futebol brasileiro ele acertou o campeonato. A fórmula. Mas é muito grande, não acha grande? Mas o ano todo é um campeonato brasileiro. Mas é 20 clubes, é o mesmo modelo europeu. Não tem como. É o mesmo modelo europeu. E eliminatórias já temos Libertadores, Copa do Brasil, Estadual, Copa Sul-Americana. Eu acho que deixa o brasileiro. Pode acertar o calendário. Acho que esse é o grande ponto. Eu não tenho dúvida que os clubes começam a privilegiar a Copa do Brasil. Justamente por isso. Fracasso no brasileiro. Porque não tem mais chance. Os clubes estão vendo que não existe mais chance de competir com um Corinthians, com Palmeiras. São Paulo e Rio. Eu não sei se tem esse sentimento de distanciamento tão grande dos clubes. O ano passado o Grêmio demonstrou que poderia, Rogério, conquistar o brasileiro. Não sei se os clubes têm esse pensamento. Foram as escolhas. Pois é, mas o Grêmio escolheu porque tinha Libertadores. A Libertadores da América era um desafio. O Grêmio já tinha reconquistado uma Copa do Brasil e vinha o desafio da Libertadores, que não tinha conseguido chegar. Vamos na contramão da história, então. Por que, por exemplo, o Corinthians fracassa na Libertadores, o Palmeiras, que contrata, fracassa na Libertadores? Para eles não importa, porque o dinheiro que ele vai receber na Libertadores ou na Copa do Brasil, para ele não vai fazer a diferença, porque ele já está recebendo milhões e cada vez mais recebe mais das televisões. Mas é que historicamente vale mais a pena uma Libertadores do que o Brasileirão, né? Mas vale em que sentido? Eu tenho certeza que agora... Em que sentido que vale mais? Em 2018, por exemplo... Se vamos lembrar que a Libertadores da América, não faz muito tempo que os clubes do centro do país passaram a dar atenção. Quem se preocupava mais com a Libertadores éramos nós aqui, pela proximidade, pela questão... E mesmo assim, o ano passado o Grêmio conseguiu se igualar apenas aos clubes que tinham 3 Libertadores no Brasil, né? Sim, mas é a nossa dificuldade. É a nossa dificuldade. Não, mesmo com a importância menor por parte deles. Não, tudo bem, mas por quê? Porque eles estão muito mais favorecidos em tudo. E não bastasse mas eu acho, Rogério, que está tentando construir uma ideia de que somos muito inferiores a eles.
Não, mas o Santos tem 3 porque tinha lá no tempo do Pelé 2. Na época do Pelé. Mas tinha, né? Mas era na época que se dava valor a Libertadores, né? Mas vale, né? Mas era uma época romântica, era quando ia só o campeão da então Taça do Brasil, que não existia o Campeonato Brasileiro. Né? Então era outra época. O Santos traz isso. O outro é o São Paulo, foi quem mais, vamos dizer, valorizou a competição. E domesticamente aqui, por exemplo, vamos falar aqui Grêmio Internacional. O que é mais importante hoje? Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Para Inter e para Grêmio. Foi o que eu disse, eu acho que... Domesticamente. Por exemplo, o Internacional, uma Libertadores agora é uma obsessão. A terceira Libertadores é uma obsessão. Assim como foi uma obsessão ser campeão mundial. Ser campeão nacional Não, mas aí que tá, vamos lá. É muito bom. Em termos de Grêmio e Internacional. Eu acho que pro Grêmio... Internacional é uma obsessão ser campeão. O Grêmio já... O primeiro que for campeão brasileiro, puxa o outro. Isso. Pode ser, João? Pode ser. Puxa o outro. Dentro dessa tua linha proposta, eu entendo que a obsessão, então, é para o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tem mais conquistas na Copa do Brasil do que o Internacional. Perfeito. Certo? Se tu acha que a obsessão do Inter é a Libertadores para empatar com o Grêmio, então o Grêmio vai procurar o terceiro campeonato brasileiro. Exatamente. O terceiro título brasileiro. Exatamente. Pode ser? Pode ser isso. Pode ser. Na minha avaliação de prioridades, eu colocaria isso. O Inter não alcança mais o Grêmio em Copa do Brasil? É muito difícil. Muito difícil. O Grêmio tem 5, Inter tem 1. Em termos de rivalidade, se o Inter for campeão da Copa do Brasil agora em 2018... o Grêmio vai, né? O gremista vai, tudo bem, não tem problema. Agora, se o Inter, ano que vem, conquista, em 2019, a Copa Libertadores e empata mais uma vez, aí já muda de figura, como aconteceu nos últimos anos. Se o Internacional ganha a Copa do Brasil esse ano, recebe 60 milhões que não estavam no orçamento. A suplementação orçamentária, aquela famosa. Como? Tu não sabe, daqui a pouco, entre os créditos pode já tipo uma rúbrica lá. Entre os créditos pode estar contando aí o prêmio da Copa do Brasil. Pode ser. Quem duvida? Nesse orçamento, o Internacional não está contando em agregar mais 40 mil sócios nesse ano de 2018? 40% a mais do que tem. 40%? Tá, mas se tem 100 mil... Não tem 100 mil. Não tem mais 100 mil. Não tem 100 mil. Como não tem 100 mil? O Internacional já passou dos 100 mil? Não tem 100 mil. Passou e voltou. Bueno. Mas aí, o Língua Preta sai do cadastro. Só um pouquinho. Nós estamos falando... Nós estamos falando de 40% sobre qual população? Só dos adimplentes? Não, sobre o que tem adimplentes, 69 mil. Só dos adimplentes? Será que esses 40% não estão calculando sobre os inadimplentes também? Sim, mas aí é que nem comprar com cartão de crédito, não tem dinheiro, né? É isso que eu estou dizendo, aí seria retomar um patamar. Porque se nós... Retomar um patamar que não existe. 70 mil sócios. Nós estamos falando de mais 28 mil, é isso? Isso. Mais 28 mil. Isso aí. 40% de 70 mil mais 28 mil. 28 mil, vamos arredondar para 30 mil aqui. 100 mil sócios. Então seriam 100 mil sócios do Internacional. Você recupera aqueles que pararam de pagar, por exemplo. Pronto. Pode ser. Então, mas aí é voltar a uma realidade que você já tinha. Não é superar nada. Esses 40 mil... E tinha em que momento? Esses 40 mil inadimplentes são candidatos à anistia. Candidato a quê? Anistia. 40 mil anistia, porque não tem como recuperar esses caras, rapaz. E o cara que pagou para o Internacional jogar assim, o cara que pagou para ver o Internacional jogar futebol e não viu futebol em 2017, aí recebeu o dinheiro de volta? Bom, aí, Nelson, é outra questão. Não, tu quer anistiar os caras, estou te perguntando. Isso é igual a anistia de IPTU, de água, de luz, não. Luz não. Mas o importante é conquistar. Conquista os seus títulos e a situação ela melhora. Olha a volta que o Grêmio deu. De novo no exercício imaginativo aqui. Depois tu faz toda essa imaginação, porque tu vai imaginar o Internacional campeão do mundo. É só o primeiro dia do ano e a gente está pensando em 2019. Eu estou pensando em Libertadores 2019. Eu tenho que acordar pensando nisso. Eu sou otimista. Tu é otimista igual o Lucas, o meu neto. Meu neto, não aguento mais, rapaz. Olha, 2018 campeão brasileiro, 2019 campeão do mundo.
Eu nunca vi tanto otimismo. Que coisa! Visionário. Ô Nelson, eu vou te dar uma maneira mais simples de ser feliz, tá? Bom. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz e a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o SESC da sua região ou acesse sesc-rs.com.br e veja aí os endereços das academias do SESC que estão à sua disposição em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí tu vai ser feliz, não precisa ficar esperando nada do Internacional, tá? Mensagem do Banrisul e já voltamos. Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Por que é Clique e Simplifique? Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo, como você viu aí, para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você ainda não baixou o aplicativo do Banrisul Digital, baixe imediatamente e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Nós tivemos a semana retrasada ainda que começou essa história, né? Eu citei na sexta ainda sobre isso. Do Edmundo e do Renato. Acho que foi o Garcia que falou sobre Edmundo e Renato. Foi. E aí nós... não tem nem graça, né? Não, mas nós tivemos isso aí, foi muito legal esse bate-boca deles que viralizou na internet aí. Primeiro o Edmundo com a turma lá, né? Falando o Edmundo com a turma, falando tava o Cláudio Adão junto, né? Vamos ver o que o Edmundo disse aí pro Renato. Vamos lá. Tempo, né? Papai! Ô papai, eu vou aí essa semana jogar um futebol contigo. Tô com o mestre Adão aqui. Tu não jogou nem mais que eu. Imagina mais do que o Cristiano Ronaldo. Chupa essa manga, papai. Chama o Renato de papai. Papai. Aí o Renato, com toda a sua irreverência, é claro que não ia ficar atrás, né? Aí a resposta do Renato. Vamos dar uma olhada. O Edmundo, eu não joguei mais que você. Eu joguei mais que você, Cristiano Ronaldo e o Cláudio Adão que está do teu lado. Vocês três juntos, tá bom? Chupa essa manga. Aí, sete, meu sete. Aí o papai... Acabou? É legal isso. É bom, mas esse é o espírito. Eu até recomendo que as pessoas vão no YouTube. Eu mostrei pro meu neto. Eu disse, pega no YouTube e vê o Renato jogando. Hoje a gente vê no YouTube o Renato jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Jogou. Olha ali, ó, vai provocar o metido ali. Não, jogou mais. Tá bom? Eu não posso dizer, eu não sei dizer. Mas no YouTube... Não, mas é que ali é uma visão do vídeo, né? Eu não vi ele no campo jogar. Eu não vi jogar também. Não vi jogar. Assim, vamos lá. Nós vimos o Renato jogar. O Renato era fora de série. Eu peguei a parte final. Ele era fora de série. Mas ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo? Eu não sei se chegou a jogar mais que o Cristiano Ronaldo, mas aqui em termos de Rio Grande do Sul ele foi um monstro. É que o Cristiano Ronaldo é uma máquina, né? É diferente. O Cristiano Ronaldo bate que nós estamos falando do jogador 5 vezes melhor do mundo, né? Ele é uma máquina. Porque o Renato, eu diria assim, talvez o grande defeito que não fez o Renato ter o sucesso de outros jogadores brasileiros no exterior, especialmente na Itália, onde ele foi, que era o grande mercado de exibição dos jogadores sul-americanos, era que o Renato não era taticamente disciplinado. O Renato precisaria ter para ele, e isso não foi dado lá no Roma, não foi dado a ele a facilidade de ele ser a primadona, vamos dizer. De ter, como ele teve no Grêmio, como ele teve no Fluminense, como ele teve no Flamengo, nos times que jogou aqui no Brasil. No Botafogo. De ele ser o jogador que tinha toda a liberdade para atuar como quisesse. Porque o que fizeram os nossos colegas lá de Roma, agora recentemente, diante dessa polêmica? Eles fizeram, e está no YouTube, que também rodou a internet, uma montagem negativa do Renato. Eles botaram só os piores lances do Renato. Tá? O que é vamos combinar, é uma sacanagem. Tá? Fizeram isso, mas dentro dessa comparação com o Cristiano Ronaldo. Então, eu vejo que esse foi o grande prejuízo. Se tivesse
o Renato um pouco mais de disciplina tática para chegar a um status onde ele pudesse ser privilegiado, como é privilegiado o Cristiano Ronaldo, eu não tenho dúvidas. O Renato é mais jogador do que o Cristiano Ronaldo. Olha, a gente vendo aquele modelo de atacante na televisão, pelo amor de Deus. Aquele modelo de atacante forte, alto, mas que também fazia as jogadas para os outros. O Renato, nesse quesito, ele foi sensacional. Na semana passada ele participou do jogo das estrelas e ele disse que o Flamengo tentou levar ele. Sim. Entrou em contato, conversou, houve uma conversa, mas que ele preferiu permanecer no Grêmio, né? Ele escolheu. Porque o Rueda é ameaçado, né? Olha o descrente ali, olha o descrente. É muito forte. O Renato, ele pode dizer o que ele quiser, né? Mas é muito forte ele dizer que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Até porque o Cristiano Ronaldo... Aí é fácil de comparar. É, claro. É fácil. Mas aqui o problema... O Filipão, por exemplo, que eu respeito muito, disse que jogou mais, por exemplo. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Isso? Eu vou dizer uma coisa. Eu respeito muito o Filipão. Zico jogou mais que o Messi. Não, mas eu vou te dizer. Eu acho também. É só o primeiro do ano, gente. Não, é só o primeiro do ano. Só que não tem como comparar. Não é que 1º de abril. Rapaz, se tu pegares os lances do Zico e os lances do Messi, tu vai ver como são parecidos. Como são parecidos os dois. Se tu pegares os lances do Renato e os lances do Cristiano Ronaldo, tu vai ver o ímpeto do Renato. O Renato dribla para a direita, dribla para a esquerda, arranca. Ele arranca, chega a tirar a grama do chão. Isso é um negócio que o Renato tinha mais que o Cristiano Ronaldo. O Renato era mais driblador do que o Cristiano Ronaldo. Muito mais. Mas é que nós estamos comparando o atual Cristiano Ronaldo, na comparação do Zico com o Messi, a velocidade que era diferente. Apesar do Zico ser um jogador rápido, a velocidade que o Messi joga é incomparável. Escuta, não tem como comparar. Esses comparativos ainda bem que falta 1 minuto só para acabar o programa antes que eu enlouqueça. Então, qual é o título para o Grêmio que tu pega e qual é o para o Inter que tu pega? 2018. Qual é o que tu quer para o Grêmio e qual é o que tu quer para o Inter? Para o Grêmio eu pego o Campeonato Brasileiro. E para o Inter? E para o Inter a Copa do Brasil. Brasileiro e Copa do Brasil. O Grêmio? Sim, é isso aí. O Grêmio é Libertadores. E para o Inter é a Copa do Brasil. Eu fico com o Nelson. O Grêmio é o tetra da Libertadores e o Inter Copa do Brasil. Não é a obrigação. Estou dizendo o que nós dizemos. Eu desejo isso. Eu desejo Campeonato Brasileiro para o Grêmio e Copa do Brasil para o Internacional. E que principalmente Juventude e Brasil de Pelotas subam para a Série A. Isso seria primordial. Se bem que eu continuo encilhado com o Brasil de Pelotas. O Juventude eu já piei desse cavalo aí o ano passado. Já que ninguém quer o título gaúcho, que o Novo Hamburgo seja bi. Bom. O Novo Hamburgo pode defender o campeonato. Ou podiam Brasil e Juventude, né? Brasil e Juventude podiam disputar esse título aí, né? Também valia a pena para eles. Também pode ser. Gente... Nós estamos encerrando, Geiso. Obrigado mais uma vez aí. Nova Santa Rita lá. Isso, bom. Morretes. Agradecer aí para todos vocês, né, a participação conosco nesse primeiro dia do ano de 2018 e que vocês tenham aí um excelente ano com muitas conquistas mesmo, tá certo? E nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui na TVU. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo.